Bem-vindos ao melhor podcast do varejo brasileiro. O SV tá no ar. Eu recebo agora para um bate-papo especial o Leonardo Tonello. Ele é sócio da Varejo Connect. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Daniela? Prazer participar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Viu, pessoal? E só para explicar, o Léo, esse aqui é uma primeira conversa de uma sequência de conversas que a gente vai bater aqui. Um bate-papo que a gente vai conversar em outras oportunidades. É uma sequência de podcasts aqui com a Varejo Connect. Legal. Léo, me fala um pouquinho da Varejo Connect. Como vocês surgiram? Qual é a proposta do trabalho de vocês? Legal. A Varejo, ela surgiu há 5 anos. Inclusive, nós estamos comemorando 5 anos de Varejo Connect. Fizemos o trabalho com a Super Varejo agora no final do ano, de divulgação, alguns depoimentos de clientes que também conhecem o trabalho. E a proposta dessa empresa, ela tem a origem no nosso escritório de advocacia, que é um escritório de 25 anos, que atende o varejo, especificamente o varejo de alimentos, há 25 anos. E ela surgiu de uma necessidade do próprio setor, há 5 anos atrás, quando o setor começou a olhar a expansão de redes e lojas, via fusões e aquisições. Então, até 6, 7 anos, essa era uma tendência, mas não se via uma consolidação efetivamente. E um pouco antes da pandemia, os meus outros sócios, o sócio fundador do escritório, o Bruno Fagundes, também acabou identificando que existia uma oportunidade ali para montar uma empresa específica, especializada na intermediação de compra e venda de rede de supermercado. Então, aí surgiu a ideia da Varejo. Ela é uma empresa separada do escritório de advocacia, apesar de serem os mesmos sócios, tem um objeto bem específico. Aqui a gente não trata de assessoria jurídica, nós fazemos uma intermediação de fusões e aquisições, de uma forma bem específica, bem especializada e conhecendo bem o setor. Vocês têm 5 anos, né? 5 anos. Quando vocês viram essa oportunidade lá atrás, qual era a expectativa? Como é que está agora essa realidade aí do setor? Legal. Há 5 anos, pegou um pouco antes da pandemia, ninguém imaginava a pandemia, então, mas mesmo assim a gente já entendia que com a quantidade de redes abrindo novas lojas de supermercado em cidades, em regiões que já estavam relativamente saturadas, assim, que em algum momento iria acontecer essa consolidação. Então, isso não é exclusivo do varejo de alimentos. Essa consolidação a gente já viu em outros setores, em setor de educação, setor de saúde. E nós, por trabalhar com fusões e aquisições de outras áreas também, a gente identificou que em algum momento o varejo de alimentos iria olhar para a expansão via aquisição de outras redes e outras lojas, então, assim, vários são os fatores. Eu depois vou falar um pouquinho para você específico desses fatores. Imagino. Mas a gente lá atrás entendeu que isso ia acontecer. Esse movimento atrasou um pouco por conta da pandemia, mas hoje já é uma realidade. Então, hoje a gente tem visto nos jornais, nas revistas especializadas, uma quantidade grande de expansão via aquisição de outras lojas. Quantas empresas vocês intermediaram os negócios esses 5 anos e tem um perfil de empresa, assim? Sim, tem. Que procura vocês, né? Uhum. Legal. Tem sim, nós fizemos em torno de 20 intermediações, participamos de várias outras que acabam não se concretizando, tem um tempo maior para maturar, mas basicamente são empresas familiares, empresas de dono, como é a grande maioria das empresas do varejo de alimentos. Então, na primeira geração ainda? Segunda, geralmente? Normalmente, segunda para terceira geração. Então, o varejo de alimentos tem uma característica muito similar. São os filhos que estão à frente, geralmente. Hoje, em geral, você tem ali o avô, o imigrante, o pai, que normalmente é quem desenvolveu. Em muitos desses casos, você já tem os filhos ali de uma primeira geração. Então, são empresas de segunda, terceira geração que estão num momento de maturidade ali para olhar eventualmente a aquisição ou venda ou saída do setor.
Você falou 20 empresas, né, Léo? Isso dá por ano? Nossa, não é tanto, se você analisar por ano, né? Não, aliás, 5 anos. Não, esse essa empresa, a Varejo Connect, ela nasceu assim para fazer um trabalho bem específico, bem diferenciado. Então, não é uma empresa que tem voltado para volume, não é um produto empacotado. Então, você depende sempre do momento da família, da análise de caso a caso. Mas nesses últimos anos, assim, dentro do que ela se propõe a fazer, a gente entende que tem um volume relevante. Nós participamos de algumas operações relevantes. Curiosidade, hein? Quanto tempo leva todo esse processo? Legal. Uma boa pergunta, eu fico Dani. imaginando, é 1 ano, 2 anos, 6 meses? Legal. Isso é óbvio, varia muito de caso para caso, mas em geral essas operações elas demoram de 4 a 6 meses. Meio então vai ano, depender basicamente. Assim, do tamanho da operação, efetivamente, né, dos assessores que estão envolvidos, do momento de maturidade da família, mas em geral é de 4 a 6 meses. E tem um ponto interessante, tem um comparativo que se faz para ver se a venda efetivamente, ela, em termos de retorno, ela é mais eficiente do que a abertura de loja. Então, o que a gente tem visto nos últimos tempos é que todo o prazo entre começar um projeto de uma loja nova, construir, inaugurar e essa loja performar, tem demorado aí 2 a 3 anos. E quando você vai para uma aquisição de uma loja ou de uma rede que está performando bem, normalmente esse tempo de retorno, apesar da operação demorar 6 meses, ela tem sido muito mais eficiente em termos de retorno para o mercadista. A gente tem vários casos aí que confirmam essa tendência. Geralmente quem procura vocês é o dono mesmo ou é o filho? Ou é quem é que faz o primeiro contato? Legal. Todo mundo concordou? Legal. Imagino que é excelente complicado. pergunta. Normalmente, quem nos procura, ao contrário do que é a tendência normal desse setor, quem nos procura são as redes que estão em expansão, é o comprador. Nossa, então, o nosso cliente... Não quem está vendendo, é quem está... É quem está comprando. Então, por quê? Na Varejo Connect, quando nós decidimos entrar nesse segmento, a gente pensou como a gente poderia ter um diferencial, e o diferencial dessa empresa foi criar uma ferramenta, um software, e nós medimos fisicamente mais de 6 mil lojas no estado de São Paulo. Então, a gente criou uma base de dados com essas informações, que ela é privada, é um dos grandes ativos da Varejo Connect, assim como o relacionamento com o setor. Então, nós fizemos um movimento inverso e por isso vem dando bastante resultado. Então, a gente normalmente senta com as redes que estão olhando expansão, já mapeia efetivamente quais são as áreas, o raio de atuação, crescer, né? Perfil de loja, e uma vez identificado esses potenciais targets ali naquela região, aí sim nós vamos conversar com as famílias para entender o momento daquela família. Muitas delas nem pensam em vender. Imagina. E aí, justamente, onde a gente constrói essas operações. Então, um dos grandes diferenciais da Varejo é justamente esse movimento de criar um projeto, né? Muitas vezes criar essa intermediação para famílias que nem pensam naquele exato momento em vender, né? Então, com essa ferramenta, essa tecnologia que nós desenvolvemos, foi possível trabalhar nesse formato. Outra curiosidade que eu estou pensando, por exemplo, eu tenho 10 lojas. Você tem um comprador, não. Você quer comprar 3 dessas 10 lojas. Eu posso vender só 3 lojas para você? Em geral, não. E a gente... Essas perguntas são ótimas, Dani. Por quê? Imagino eu estando aí te a gente nem propõe isso para um potencial vendedor, para um dono de uma rede, porque assim, é óbvio que ele não vai vender, principalmente se forem as melhores lojas, né? Então, quando se fala em fusões e aquisições nesse segmento, compra e venda, se pensa em venda da rede, seja uma rede de 2 lojas ou 10 lojas, mas uma rede. Normalmente, aquele que pensa efetivamente nessa ideia, ele vai pensar em vender efetivamente para sair do segmento. Normalmente... Eles voltam? É difícil, acontece alguns casos de voltar. Alguém volta depois que vendeu? Sim, nós temos alguns casos de clientes que venderam, cumprem um período ali, né, de não competição
e volta, sim, para construir. Não é comum. O mais comum nesse setor como o setor, historicamente, também imobiliza bastante, então normalmente é dono dos pontos comerciais, dos imóveis. Então, um caminho natural para o varejista que toma a decisão de vender é vender, sair do segmento, vender o negócio, precificar, né, bem aquilo que ele construiu, receber efetivamente por isso e continuar dono dos imóveis, alugando para o comprador esses imóveis. Então, a conta que se faz normalmente, você tem um percentual do valor de venda dessas lojas que você recebe como locação e você acaba tendo uma rentabilidade muito parecida como se fosse operar a loja de supermercado. Então, essa conta ela é bem presente, ela é bem real. Perguntas. Quem quiser falar com vocês? Fica à vontade para entrar em contato comigo via WhatsApp, celular. Os meus contatos eles vão aparecer aí na tela. Eu estou à disposição para bater um papo. E quanto tempo eu te liguei? Você vai até a empresa? Vocês vão até lá? Não importa onde ela fique, interior? Sim. Nós vamos até a empresa, fazemos normalmente esse primeiro bate-papo por telefone, mas sim, a gente faz questão de visitar os nossos clientes, não tem custo nenhum para isso, é um prazer. Nosso foco de atuação na varejo é capital e interior, então até junto com a própria APAS, a gente percorre todas as regionais, distritais, APAS do estado inteiro, e sim, iremos com o maior prazer. Última pergunta, Léo, para a gente fechar essa nossa primeira entrevista. Teremos outras, pessoal. Essa é só a primeira. Legal. No caso de... Nós falamos de tempo, né? Falando de 2024. Como é que você vê esse mercado de compra e venda de empresas esse ano? Vai crescer? Vai estar aquecido? Já vai estar muita gente... Menos, né? Empresas vendendo? Como é que você vê aí essa... Eu particularmente, né, olhando o setor e conversando com vários empresários do setor, eu vejo como bastante aquecido, sim, para fusões e aquisições esse ano de 24. Essa até foi um tema de um artigo que nós escrevemos aí para a Supervarejo nessa última edição de dezembro. Sim. Porque você tem uma série de fatores que estão indicando isso. Então, como eu disse, quando se compara a abertura de loja versus um crescimento por aquisição, normalmente o tempo de retorno e a certeza de retorno ela é maior numa aquisição do que numa abertura de loja. Você tem fatores como taxa de juros, então muita gente acabou se endividando, se atrapalhando e precisa de alguma forma, vai precisar vender ou efetivamente realizar o ativo. Tem uma série de outros fatores que combinados levam a crer que esse ano é um ano que as fusões e aquisições vão continuar muito aquecidas no nosso setor aqui de varejo de alimentos. Mais uma pergunta, essa é a última, pessoal, verdade agora. Vocês ajudam no processo. Sem vocês, quanto tempo levaria para esse mesmo processo acontecer? Legal. Qual que é o diferencial do trabalho? Por que é tão importante contratar vocês? Isso outra ótima pergunta, assim. Acho que o primeiro grande diferencial da Varejo Connect é você trazer um profissionalismo para operações de pequeno e médio porte, que em geral você não tem nesse setor. Então, a gente tem atuado de uma forma bem confidencial, sigilosa, profissional e justamente gerando essas leads onde muitas vezes não tem. Então, você pergunta, Léo, sem a assessoria, quanto tempo demoraria? Eu acredito que nesse tipo de operação que nós temos feito, que é muitas vezes partir do comprador para mapear, encontrar um potencial target ali que não necessariamente está vendendo, muitas dessas operações nem existiriam, porque a gente não tem trabalhado, a gente não pega um mandato de uma empresa, coloca debaixo do braço para sair oferecendo, né, no mercado. A gente tem feito um trabalho totalmente diferente, um trabalho inverso. Aí que eu vejo um dos grandes diferenciais aí da Varejo Connect. Léo, obrigada pela sua presença aqui nesse bate-papo. Dá o seu recadinho aí, pessoal. Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez a oportunidade para falar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais da Varejo Connect, do que a gente tem feito, quais têm sido os nossos diferenciais. Né, nós estamos aí conversando e no dia a dia do mercadista,
fique à vontade, absolutamente à vontade para entrar em contato conosco. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, Dani. Que agradeço, viu, Léo? Eu recebi aqui para o nosso bate-papo hoje o Léo Tonello. Ele é sócio da Varejo Connect. Até a próxima, pessoal. Obrigado.